Neste mês de maio, a pílula anticoncepcional completa 57 anos de uso no Brasil. E amanhã, terça-feira, tem talk show gratuito e aberto à comunidade aqui em Brasília para tirar dúvidas sobre esse método contraceptivo. Para falar sobre o assunto, convidamos Carla Martins, que é ginecologista. Boa tarde, doutora Carla. Muito obrigada pela participação aqui com a gente no Repórter DF. A pílula anticoncepcional é um dos métodos mais eficazes, né? Mas as mulheres têm muito medo desse uso contínuo. É verdade essa questão toda que dizem em relação à trombose? A pílula pode causar trombose nas mulheres? O maior causador de trombose em mulheres é um hormônio chamado estrogênio, que inclusive ela tem e produz no ovário. Então, só o fato de ser mulher e produzir estrogênio já é um fator de risco para trombose. Se eu tenho uma incidência de 1 a 2 casos em cada 100 mil mulheres por ano de trombose de que não usam pílula, quando a paciente usa a pílula, eu aumento o nível de estrogênio e eu faço com que esse risco aumente de 2 a 3 vezes. Então, eu vou ter de 4 a 6 mulheres a cada 100 mil com um episódio de trombose por conta da adição da pílula. Mas a condição feminina que mais resulta em trombose é a gravidez. E a gente tem de 60 a 80 casos a cada 100 mil mulheres por ano. Então, a pílula é um fator de risco de qualquer marca, de qualquer composição, desde que ela contém estrogênio na fórmula. E isso sempre foi sabido. E essa mistura do cigarro com o anticoncepcional realmente aumenta ainda mais a chance ou não? Aumenta a chance de infarto miocárdio e derrame cerebral. Então, as pacientes que fumam mais de 15 cigarros ao dia, elas têm contraindicação formal da Organização Mundial de Saúde para não uso. É contraindicado o uso de pílula, porque aumenta muito o risco. Tem algum exame que a mulher possa fazer que vai dizer para ela que ela não pode tomar a pílula pelo risco de trombose ou não existe? Não, existem algumas condições. A trombose ela vai vir dependendo da dose do estrogênio, da pílula ou de qualquer outro medicamento. Vai depender da idade da mulher, quanto mais velha, maior a incidência. E vai depender dela ter algumas alterações genéticas de coagulação, chamado trombofilias. Existem mais de 150 trombofilias, a gente não consegue pesquisar. Muitas vezes a mulher tem a trombose e não tem o exame negativo, então o que se orienta é que não compensa, são exames muito caros e que nem sempre vão dar a resposta que a paciente quer. E existe a pílula que não tem o estrogênio? Existe a pílula da amamentação, a gente chama de mini pílula. Então, quando a mulher dá à luz, ela pode usar uma pílula sem estrogênio por conta do leite e que é bastante eficaz. Então, são pílulas apenas de progesterona ou de progestagênio. E a gente pode usar ela fora do período de amamentação nessas pacientes que têm risco. Quanto eficaz em relação a outra pílula? Tão eficaz quanto. Tão eficaz quanto. O grande problema desse tipo de pílula é o controle do ciclo menstrual. Às vezes a mulher não consegue ter um ciclo menstrual regular com elas, mas muitas mulheres conseguem também. Entendi. Existe um método contraceptivo 100% seguro? Não. Não existe? Não, nem a laqueadura. Então, hoje, o método cirúrgico de esterilização, ele tem uma em cada 200 pacientes, mesmo laqueadas, elas vão engravidar novamente. Agora, quais são as vantagens e desvantagens do uso contínuo da pílula? A maior vantagem, a gente chama de uso estendido, né? A maior vantagem do uso estendido é a paciente melhorar a TPM, a cólica, às vezes aquela dor de cabeça que precede a menstruação e melhora pacientes que têm anemia por conta do fluxo menstrual aumentado e ela é mais eficaz, porque ela não tem um intervalo de pausa onde a mulher pode fazer uso incorreto dessa pílula, né? Então, não tem problema, ela pode usar. Normalmente, a paciente fica sem menstruar nesse período e o retorno à fertilidade é imediato depois que você suspende. Então, não tem essa preocupação de parar um certo tempo antes de quando a mulher quer engravidar por conta do tempo que se levaria para Não se descansa pílula. Pílula, ela tem uma reversibilidade imediata. Então, qualquer pílula, você parando de usar, no próximo mês você já ovula. Pode ser que você tenha um problema para engravidar que estivesse sendo mascarado pela pílula, né? E aí ele vai aparecer, mas a pílula em si tem reversibilidade total. Essa questão de que a pílula engorda, é mito ou é verdade? O único método reconhecido que aumenta peso é uma injeção de uma medicação chamada medroxprogesterona, que é uma injeção de 3 em 3 meses que a gente tem no mercado. Ela tem um aumento de peso comprovado.
As outras pílulas dependem muito da sensibilidade da mulher. O que normalmente a gente faz é prescrever e observar. Se a mulher engordar até 3 quilos ou mais de 3 quilos, a gente suspende e passa por uma outra formulação, para uma outra dosagem. Agora, em contrapartida, tem pacientes que emagrecem usando pílula. Olha só, cada organismo reage de alguma forma, né? Isso. E em relação às varizes, é verdade que a pessoa que usa pílula, ela pode ter mais varizes? Não, a paciente que tem varizes aumenta usando pílula, é o contrário. Entendi. Então, se a paciente não tem nenhuma propensão, nem pessoal nem familiar, de ter varizes, essa pílula não vai aumentar. Entendi. Agora, se ela tem essa herança, né, aí elas vão aumentar sim. Tá certo. Então, o talk show, para quem estiver interessado, é amanhã, às 7 da noite, no auditório do Brasília Shopping, na Asa Norte. Muito obrigada, doutora, pela participação Eu que com a gente. agradeço.